compartilhar aqui minha tela com vocês. E vamos lá. Então, a ideia hoje, na verdade, é uma apresentação breve, né? Falar do Simpósio Brasileiro de Educação em Computação, que nós demos esse nome sonoro aí, EduComp. Espero que vocês gostem, né? A ideia, então, é tirar dúvidas sobre o evento. Então, eu vou tentar manter minha apresentação breve para que a gente tenha bastante tempo para tirar dúvidas. Então, já que o simpósio é de educação em computação, a gente tem que falar primeiro do porquê a educação em computação. E aí a gente tem extraído do site de um pesquisador da área de linguagem de programação, de engenharia de software e de várias outras áreas da computação, que percebeu num dado momento que a coisa mais difícil que ele sofria era, né, ensinar e seus alunos aprenderem computação. Então, o desafio era grande demais e para ele era muito mais difícil do que os desafios que ele tinha com linguagem de programação, com questões mais técnicas. Veja só, né? Então, a gente está vendo isso acontecer cada vez mais na comunidade de computação, né? Pesquisadores de outras áreas da computação que percebem que a área de educação em computação é uma área com importância central. E aí, o que é a educação em computação? Bom, a educação em computação é uma área de pesquisa que a gente chama de pesquisa em educação baseada em disciplinas, né? Ela tem o centro numa disciplina, né, que poderia ser qualquer outra, né? Biologia, química, física, matemática. Essas até já têm bastante tradição, né, em seus componentes, né, de pesquisa em educação nestas áreas específicas, né? E a educação em computação também tem sua tradição, são mais de 40 anos aí de existência do SIGC, né, que é o Grupo Especial de Interesse em Educação e Ciência da Computação. E essas áreas todas, elas bebem muito de outras fontes, né, da própria pesquisa em educação, né, que está lá tanto nas universidades, faculdades de pedagogia, mas as teorias, né, de educação, no campo da psicologia educacional, da psicologia cognitiva e das ciências da aprendizagem, né? Então todas elas, né, bebem muito dessas fontes, né, compartilham, né, desafios às vezes comuns, mas também tem seus desafios específicos. No caso da educação em computação, as técnicas, né, que são utilizadas, a didática que é utilizada para aprender conteúdos específicos da computação são diferentes, né, às vezes, de outras áreas de educação em ciências, por exemplo. Então, isso é apenas para situar, né, nesse espaço, né, de pesquisa. Por outro lado, né, a educação em computação, ela compartilha muitos elos, né, com as outras áreas de pesquisa em computação. E essas outras áreas de pesquisa em computação, bom, a educação em computação está aí no centro, não é porque ela é central em todas elas, né, mas porque ela compartilha elos e ficou mais fácil de desenhar esse diagrama de Venn aí. Então, eu acho que a importância de todas as áreas, né, de pesquisa, né, na computação deve ser, né, lembrada, né, mas, ao mesmo tempo, o que eu quero chamar a atenção aqui é que a educação em computação, se você está ensinando alguma dessas outras áreas, né, para um aprendiz, seja um estudante universitário da área de computação, seja um estudante da educação fundamental, do ensino médio, os desafios são compartilhados, então, né? Então, a educação em computação, né, tem esses elementos, alguns elementos em comum, né, que vêm dessa área de educação em ciências, que bebe dessas fontes, né, que eu mencionei antes, e, ao mesmo tempo, alguns elementos são comuns a todas a pesquisa em computação e outros são específicos, né, para o tipo de conteúdo ou aquela área específica que se pretende ensinar e aprender. Então, essas interseções, então, são fortes. Então, isso aqui eu chamo a atenção porque, na verdade, é para incentivar, né, os nossos colegas de todas as áreas, né, de prestarem atenção aos desafios da educação em computação, que são, às vezes, comuns. Então, não necessariamente as pessoas precisam estar num fórum específico de engenharia de software para discutir educação na sua disciplina, porque podem também compartilhar essas ideias, essas discussões, num fórum mais geral de educação em computação.
E aí eu vou trazer aqui algumas perguntas, né, de pesquisa em educação e computação, são bem variadas, essas são apenas algumas delas. Foram levantadas como perguntas amplas pela Amy Cole, que é uma pesquisadora da Universidade de Washington, em Seattle. Então, tem coisas mesmo relacionadas ao processo de ensino, outras relacionadas ao processo de aprendizagem, tem questões relacionadas às populações que fazem parte desse contexto, sejam os estudantes de modo geral, sejam os professores de modo geral, mas também as populações, diversos grupos populacionais específicos, né? Diversidade dentro da formação. Mas também tem coisas outras que estão relacionadas com as tecnologias de aprendizagem, né, que podem ajudar, né, no processo de ensino e aprendizagem de computação e outras coisas mais. Então, são questões desse tipo que a gente gostaria de ver respondidas nesse nosso evento. É claro que são desafios de longo prazo, né, perguntas às vezes de longo prazo, mas que são bem interessantes, né, de serem exploradas. Mas são apenas algumas delas, né? Fiquem à vontade para explorar as que mais interessam a vocês. Só para mencionar, eu tenho algumas contribuições, né, já consolidadas da educação em computação, né, até para dizer que não é uma área nova no sentido de que ela nasceu nessa década de 2010 a 2020, não, ela está aí há bastante tempo, como eu falei, tem 40 anos aí de pesquisa ao menos, né, e o Seymour Papert foi um dos fundadores dessa área, né, com construcionismo e com a linguagem Logo, e ele tem essa teoria de aprendizagem, onde ele bebeu muito da fonte do construtivismo do Piaget e trouxe essa teoria de ensino-aprendizagem, teoria de aprendizagem, que na verdade é uma coisa bem interessante, que atinge outras áreas, não apenas a computação, né? E é uma contribuição da computação para o mundo de aprendizagem. Por outro lado, no contexto mais específico da computação, a gente tem algumas outros avanços que são bem interessantes, por exemplo, a computação contextualizada, né? Aí eu falo de contextos e equalizo isso mais ou menos aos domínios de interação que os estudantes têm, né? Então, por exemplo, os estudantes interagem com mídias e programam as mídias, por exemplo. Então, eu chamo isso de computação contextualizada com mídias. Mas a computação pode ser contextualizada com robótica, pode ser contextualizada com animações, com games. E o fato é que há pesquisas, né, que demonstram que a computação contextualizada, especialmente com mídias, fez crescer a diversidade dos egressos nos cursos de ciência da computação nos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, fez reduzir as taxas de reprovação em disciplinas introdutórias de computação para todos os cursos, não apenas para os cursos de computação. Outros avanços da área, né, talvez um dos mais importantes seria a programação em blocos, né, e vocês devem conhecer ambientes como Scratch, como App Inventor, que permitem reduzir as barreiras, né, na aprendizagem de programação e aumentar o engajamento dos estudantes, né. E, por outro lado, tem pesquisas que estão mais num contexto, né, de diversidade, né, e não necessariamente num contexto de tecnologia, como é o caso aí da programação em blocos, né, mas que estuda as causas, né, por exemplo, de por que mulheres não temos um percentual grande de mulheres na área de computação e por que essa coisa diminuiu. Então, a Jane Margolis e outras pessoas da Carnegie Mellon University, elas chegaram à conclusão, depois de vários estudos, que, na verdade, não é o desinteresse de populações específicas ou sua falta de habilidade que vai fazer com que elas não entrem na área de computação ou saiam da área de computação, mas sim as culturas que existem naquele ambiente de aprendizagem. Então, elas fizeram mudanças na cultura de ensino-aprendizagem e na cultura de recepção, né, das populações diversas, mulheres ou grupos minoritariamente representados, e fizeram esse ambiente melhorado nessa universidade, e os percentuais de participação de mulheres em cursos de computação, por exemplo, aumentaram muito. Então, são alguns exemplos, né? São essas coisas que a gente gosta de mostrar, né? Porque são realizações. Né? Mas, enfim, vamos em frente, né? Então, esse grupo de pesquisadores no mundo da área de educação e computação, eles são fortes, especialmente em algumas organizações, como a ACM e 3E, e a Computing Research Association, né? E esse texto aí, nesse slide, vem de um artigo, né, publicado na
na Computing Research Consortium, né, que fala da importância da pesquisa em educação e computação. E o que eu acho que é bem interessante desse texto é dizer que a educação em computação tem que ser liderada pelos departamentos de computação e não pelas faculdades de educação. Né? Devemos interagir com as faculdades de educação, com as faculdades de psicologia, com os departamentos. A pesquisa é tipicamente interdisciplinar, mas a liderança desse processo é bem importante que seja feita pela comunidade de computação, dos departamentos de computação, como estamos acostumados a ver, né, no nosso país, departamentos de ciência da computação, ou de engenharia de computação, ou que seja, ou faculdades e institutos de computação. Né? E isso tem os benefícios, né, não só para a área, mas também para a sociedade. E aí é nesse sentido que a gente atuou, né? Então, nos últimos anos, né, desde 2015, na verdade, existem discussões dentro da Sociedade Brasileira de Computação para a gente chegar a uma representatividade dentro da Sociedade Brasileira de Computação dessa área de pesquisa da educação em computação. Então, desde 2015 se conversa, né, sobre esse assunto, e esse processo se acelerou no ano passado, e no Congresso da SBC, nas proximidades do Congresso da SBC, foi encaminhada uma proposta de criação de uma comissão especial em educação e computação. Essa proposta foi discutida em vários fóruns, inclusive no Congresso da SBC, em outros congressos. A gente fez um roadshow. A gente teve uma resposta da SBC que nós deveríamos primeiro, né, existir como grupo de interesse durante um período de 3 anos, antes de solicitar uma comissão especial. A gente fez essa solicitação no final do ano, né, e isso foi aprovado em abril, e nós fomos nomeados, então, né, para a coordenação interina desse grupo de interesse, que a gente chama de GIEC, e a gente formou um comitê gestor interino, né, logo em abril, e desde então a gente está trabalhando na proposta desse evento que a gente está apresentando hoje para vocês. Esse aqui, então, é um grupo que se reuniu lá no Congresso da SBC, né, um começo, né, das discussões. Tem pessoas aí que estão em todas as áreas da computação, de interação humano-computador, banco de dados, engenharia de software, educação em computação propriamente dita, sistema de informação. E no Congresso Brasileiro de Informática na Educação, a gente juntou, né, num grupo, mais uma vez fez uma reunião grande de em torno de 50 pessoas, a gente tem umas 40 aí nessa foto, e a gente formalizou então o pedido da criação do GIEC. Então é isso, né, com o GIEC criado, a gente criou um comitê gestor interino. O comitê gestor interino tem a participação desses 7 membros aí, né, pessoas de várias instituições do país, e o objetivo então desse comitê gestor é criar os instrumentos para poder esse grupo de interesse se tornar permanente, né, e eleger uma coordenação permanente por um mandato, né, de 1 ano, 2 anos, como for. Mas especialmente criar, né, as bases para o nosso evento, porque nosso evento tenha sucesso desde o início. E a gente vem trabalhando então desde abril, e a gente chegou a essa chamada de trabalhos, lançada agora em agosto, do nosso EduComp, que será online. Esse é o link, né, do evento, é bem fácil vocês chegarem lá, e vai ser realizado no período de 27 a 30 de abril. Então, ele é organizado, né, realizado pela SBC e pelo GIEC, e como parte da SBC, e é sobre isso que a gente está, então, falando hoje. Então, deixa eu levantar só alguns tópicos, né, são 58 tópicos, vocês vão encontrar lá no site do evento, né, dentre os possíveis tópicos de interesse. Eu queria dizer que tem um grupo de tópicos aqui que estão mais relacionados a ensino e aprendizagem da computação, não de uma disciplina só, mas de quaisquer disciplinas da computação. Como se ensina, como se aprende. Existe um grupo de tópicos que está mais relacionado com a organização desses cursos de graduação ou dos currículos nas escolas. Então, existem elementos mais ligados, né, à organização curricular e ao processo formal de ensino-aprendizagem num contexto escolar ou num contexto universitário. Tem tópicos mais relacionados às populações, aos grupos populacionais específicos, né, que aprendem computação.
Então, aí entram as questões de diversidade, de inclusão, de acessibilidade, de gênero, e entram outras coisas como as comunidades discentes e os fatores que envolvem, né, a aprendizagem de computação. Tem um outro grupo de tópicos que está muito ligado à formação de professores, embora todos os outros tópicos, de certa forma, estão relacionados, né, às pessoas que estão fazendo, por exemplo, licenciatura em computação, mas a gente queria, na verdade, que os licenciandos em computação e os professores dos cursos de licenciatura em computação sentissem que esse evento é importante para eles. E aí, explicitamente, nós temos esses temas, né, esses tópicos de interesse específicos, que às vezes se amarram até os currículos dos cursos de licenciatura em computação. Mas não apenas licenciatura em computação, mas formação de professores na área de computação. Depois a gente tem um grupo de tópicos relacionados às etapas educacionais, né? Então, se você está fazendo educação em computação para educação infantil, você tem espaço garantido para submeter seus trabalhos. Ou se você está trabalhando com educação online na área de computação, né? Mas aqui, especificamente, a gente está chamando a atenção que a gente está falando de educação em computação e não educação em outras áreas do conhecimento, né? Então, a gente não está falando de tecnologias educacionais aplicadas para aprender música ou para aprender geografia, mas sim para aprender computação. Então, é sobre isso que a gente fala. É claro que existe a interdisciplinaridade nesse processo e, às vezes, essas coisas se misturam, né? Mas vocês sabem do foco, né, do que é que nós estamos tratando. Tem um sexto grupo de tópicos, né, que na verdade tem um trabalho bastante sólido na área de educação em computação, nos eventos internacionais de educação em computação. Então, a gente vai encontrar, né, que o estudo da programação, de como se aprende programação, da psicologia da programação, e mais recentemente, do pensamento computacional, especialmente nas escolas, mas também na educação superior, que são elementos importantes, né, de discussão e são temas bastante atuais e bastante explorados. Um sétimo grupo de tópicos está mais relacionados às tecnologias e aos contextos metodológicos, né? Como eu falei da computação contextualizada, né? A gente fala muito da computação contextualizada com robótica, com hardware, com a programação com blocos, com a computação desplugada, sem o uso do computador. Mas a gente está falando aqui também de tecnologias de apoio à aprendizagem da computação, como, por exemplo, realidade virtual, especificamente aplicado na área de educação e computação. E um último bloco aqui, que eu diria que é um bloco mais voltado para ciência de dados e também onde a gente não conseguiu classificar, né? A gente tem os estudos secundários de revisões sistemáticas e mapeamentos sistemáticos aqui. E aí eles encerram, então, nesse nosso conjunto enorme, né? Então, a ideia, então, é mostrar para vocês que o espaço é amplo, venham, submetam seus trabalhos, né, nessas áreas. E que tipo de trabalhos estamos interessados? Então, a gente está interessado em trabalhos os mais diversos possíveis. Por exemplo, a gente não está interessado só em trabalho de pesquisa, a gente quer solidificar e fortalecer a área de pesquisa em educação e computação, mas a gente entende que educação e computação é muito mais do que pesquisa. É também o trabalho de professores, né, realizando suas experiências e relatando suas experiências. É o trabalho das instituições, das coordenações de professores e de estudantes, né, elaborando práticas pedagógicas específicas, fazendo propostas curriculares específicas, projetos pedagógicos dos cursos de graduação ou de cursos de currículos de computação na escola. E também os recursos educacionais, sejam ambientes computacionais específicos, né, para se aprender computação, mas também recursos didáticos, como livros, materiais didáticos. Então, a gente está interessado nessa diversidade, né? A gente também tem, né, junto com a trilha de artigos de pesquisa, ensaios, porque a gente também está interessado em ideias, discussão de ideias, debate de ideias sobre a educação em computação. Então, esses são os tipos nessas 4 trilhas, então são 6 tipos, eu vou falar um pouquinho de cada um. A gente vai ter lives específicas para discutir cada uma dessas trilhas, né? Então, provavelmente na semana que vem, as trilhas 1 e 2 vão apresentar uma apresentação de uns 15 minutos cada sobre a trilha, a mesma coisa na semana seguinte, com as trilhas 3 e 4, e mais à frente, o laboratório de ideias.
Mas para não dizer que não falei deles, né, deixa eu falar um pouco dos tipos de artigo, né, porque as pessoas podem ter essas dúvidas e têm esses interesses, né. O que é que você está falando quando você está falando de artigo de pesquisa, né? Se eu faço uma experiência em sala de aula, eu posso contar isso como um artigo de pesquisa? Depende, se você usou padrões científicos rigorosos, né, se você usou uma metodologia de pesquisa adequada, né, com questões de pesquisa, né, previstas antes de você fazer o seu trabalho, né, e depois utilizando quaisquer que sejam os métodos, sejam métodos quantitativos, sejam métodos qualitativos, não importa. Estamos abertos para artigos de pesquisa, quaisquer que sejam o seu background teórico de pesquisa em educação ou de pesquisa em computação, ou em educação em computação. Aí a gente tem um segundo tipo de artigo, né, que são os ensaios, né, que a gente está interessado, na verdade, também no debate de ideias. Então, se as pessoas têm ideias interessantes para trazer, né, para a comunidade, debater com a comunidade, né, defender um ponto de vista, então tragam, né? Então a ideia, na verdade, da gente é, com isso, a gente incentivar uma discussão na comunidade, não apenas em realizações de pesquisa, mas também em ideias, né? Ideias têm que ser introduzidas, têm que ser debatidas, têm que ser exploradas, então a gente precisa de espaços para isso. Então por isso que tem essa categoria de ensaios. É uma coisa muito popular na área de educação, né? Então faz bastante sentido estar também no nosso congresso, nosso simpósio de educação em computação. Artigos de relato de experiências são artigos clássicos, né? Uma das coisas que é importante explicitar é, se você faz um artigo de relato de experiência, você não tem que fazer uma pesquisa, então é apenas você está trazendo a sua inovação que você testou em um ambiente específico, de uma experiência de ensino-aprendizagem, e que você quer compartilhar essa experiência com outras pessoas, para que outras pessoas possam reproduzir em outros ambientes. Então, é muito interessante que o artigo de relato de experiência você conte a sua história, que você narre a sua história, os elementos que são mais importantes e como as pessoas podem fazer para reproduzir a sua experiência em outros ambientes. E, importante mais ainda, né, tem que ter uma reflexão sobre o que você aprendeu com essa experiência para poder compartilhar isso para a comunidade. A gente quer também que as pessoas se interessem em encaminhar propostas de currículos, né? Então, para a gente, isso não existia em outros congressos como no Way, a gente explicitamente coloca, apesar de que o Way, a gente recebe, né, artigos de currículos, mas a gente quer explicitamente fortalecer, né, esta área, então a gente tem uma trilha específica sobre currículos e práticas pedagógicas. Então, a ideia é que você traga, né, o currículo de seu curso, por que ele é inovador, ou um programa novo na área de computação, um currículo que você imaginou para a escola, para um ano escolar, ou mesmo para um período, não necessariamente um ano completo, né, e descrevendo essa experiência, né. Uma das coisas interessantes do artigo de currículo é que ele não espera necessariamente, né, porque o currículo é um processo de implantação longo, ele não espera necessariamente que você apresente resultados do currículo. Mas, é claro, você tem que falar do potencial impacto e argumentar por que você acha que terá esse possível impacto. E, é claro, recomendar, né, para outros educadores como adotar esse currículo e como modificar ele para outros ambientes, né? Então, é claro, a gente espera currículos já consolidados, que se contem as histórias e os resultados, mas também currículos em implantação. E quando eu falo currículos, desculpem, eu estou restringindo, mas a gente está falando de currículos de práticas pedagógicas também. Então, às vezes você tem o mesmo currículo, mas você mudou o projeto pedagógico de seu curso, ou mudou o projeto pedagógico de uma disciplina, ou de um pedaço da sua disciplina. Traga essa prática pedagógica inovadora para a comunidade. Em relação a recursos e ambientes educacionais, a gente tem dois tipos de artigo. Então, essa trilha também explicitamos dois tipos diferentes, porque a gente queria fortalecer também materiais didáticos. Então, a gente queria que a turma trabalhasse e trouxesse para a comunidade, né, a criação de novos materiais didáticos, porque a gente sente que a área, isso falta muito na área de educação e computação. Onde estão os livros didáticos de computação na escola? De computação no ensino fundamental 1, no fundamental 2, no ensino médio, na educação técnica,
na educação pré-escolar, em outros ambientes, na educação corporativa e mesmo na área de universitária, né? Apesar de nós termos, né, hoje já mais tradição, mas talvez a gente não tenha dado esse espaço de maneira suficiente para esses recursos didáticos serem discutidos pela comunidade e apresentados para a comunidade. Então, aqui a gente pensa recursos didáticos diversos, sejam livros, sejam textos didáticos, vídeos, jogos educacionais, eles todos entram aqui nessa categoria. Mas existe outra categoria que talvez seja mais tradicional, que às vezes eram chamadas de ferramentas, e aqui a gente explicitamente chamou elas de ambientes e plataformas. Então, a ideia é apresentar ambientes e plataformas inovadoras, que podem ser de software, de hardware, ou de software e hardware juntos. E a ideia, né, é que ao contar essa história, né, dessa plataforma, desse ambiente, vocês contem como ela funciona, né, quais foram os motivos que levaram à criação, né, desse ambiente, dessa plataforma, de modo geral, explicitar um pouco como seria o uso dessa plataforma, uma prova de conceito, mostrar o ambiente, a arquitetura do ambiente, entre outras coisas, né? Isso parece com os tipos de artigos, de ferramentas que existem nas trilhas de vários eventos de banco de dados, de engenharia de software, de redes de computadores. Então, imaginem aí que existe esse espaço, né? Mas, é claro, existe outro espaço também de recursos didáticos que não necessariamente são software ou são hardware, ok? Então, esses são os 6 tipos de artigos, né, completos, que é nessa fase inicial. Além deles, a gente tem o laboratório de ideias. A ideia do laboratório de ideias é que são ideias inovadoras, ainda não testadas, mas que vocês querem apresentar para discutir para a comunidade, para saber o que a comunidade acha. São trabalhos em andamento, alunos que estão fazendo TCC, que estão fazendo mestrado, que estão começando seu doutorado e querem apresentar uma ideia em andamento ainda, não validada, para escrever um artigo completo. E então esse é o espaço, né? E esse ano especificamente, né, dado esse contexto de educação ou do evento online, a gente vai ter um formato que vai ser o seguinte: vocês mandam, né, para submissão do laboratório de ideias um resumo simples de uma página e um vídeo de apresentação de até 5 minutos. Esse vídeo será apresentado nas redes sociais antes, durante o evento, e vai haver espaço para discussão durante o evento também, né, para as pessoas que trouxerem suas ideias. Ok? Então, esse é o formato. Deixa eu chamar a atenção de datas. Coloquem essa data aí, 25 de setembro, né? Os artigos completos são esperados em 25 de setembro. Antes disso, vocês precisam registrar seus artigos com abstract no dia 18 de setembro, mas aí vocês têm até o dia 25 de setembro aí para submeter os seus trabalhos. E aí a gente imagina que até o final do ano a gente passe por esse processo todo de avaliação até a geração das versões finais dos artigos aceitos, ok? Já no começo, no ano seguinte, a gente vai esperar, então, as propostas do Laboratório de Ideias até o dia 31 de janeiro, encerrando aí até 28 de fevereiro. Ok, gente? E aí a gente tem aqui, só para apresentar para vocês, não podemos deixar de falar dessas pessoas, né? Vou falar bem rápido para dar espaço para as perguntas e discussões. É importante falar, então, né, de todas as pessoas que trabalharam aqui no comitê de programa. O comitê de programa é um comitê distribuído, ele não está nas mãos de 1 ou 2 pessoas, ele está nas mãos de 11 pessoas, né? E especificamente as trilhas centrais são 8 pessoas trabalhando, né, nessas trilhas principais do evento, né? Então, esse processo todo está sendo bem discutido e bem distribuído. E essa é a comissão organizadora do evento, também são as pessoas que estão atuando aí fortemente, né, na execução, né, para que esse seja um sucesso. Agradecemos a todos e deixamos aqui mais uma vez o link e a data para vocês. E estou aí aberto a perguntas, não só eu, mas toda a comissão, o comitê de programa está aqui, né, presente, ou quem estiver aqui presente está aqui aberto a tirar dúvidas de vocês. Ok, obrigado, Roberto. Então, pessoal, lembrando, se você tiver pergunta para ficar mais fácil de eu ver quem está na fila, pode usar a ferramenta de levantar a mão aqui no Zoom, ou se você quiser botar a sua pergunta no chat. Então, a gente vai abrir agora, se alguém quiser se manifestar diretamente no microfone também,
fiquem à vontade, ok? Só lembrando para manter as perguntas curtas para que a gente possa ter espaço para todo mundo. Então, perguntas, fiquem à vontade. Lembrando que podem ser perguntas relacionadas à educação de computação como um todo, sobre o evento, a organização do evento e etc. Ok? Roberto, eu queria perguntar uma coisa bem operacional mesmo, que achei curioso, né? O EduComp, ele vai usar um template da ACM, né? Eu estava acostumado com o template da SBC, que a SBC sempre divulga, né? Tem algum motivo assim, específico para isso? Eu só fiquei com essa curiosidade mesmo. A gente queria um espaço, talvez, né, o formato do template da ACM é interessante porque ele é menor, né, as fontes são menores, então existe mais espaço para discussão, mais espaço para colocar suas ideias, e ao mesmo tempo a gente também está interessado nessa interação da nossa comunidade com a comunidade do SIGSE, né? Então, a gente supõe que as pessoas submetem para eventos como o SIGSE, e você já tem a formatação pronta para você submeter num evento como o nosso, e vice-versa, né? Então, a ideia era simplificar, operacionalizar de maneira mais fácil essa interação. Ao mesmo tempo, a gente gosta, né, desse formato, né, do formato de dupla coluna. Acho que a gente... Mas é um detalhe isso, eu acho. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Perguntas, podem usar o microfone à vontade. Quem não quiser usar o microfone, pode fazer a pergunta no chat mesmo. E só uma ressalva sobre o formato, né? Quaisquer dúvidas, né, sobre o uso do formato, como utilizar, se tiver alguma dúvida também de ordem técnica, tá, Felipe? E todos os demais, né? Sintam-se à vontade, tá? Manda e-mail para a gente, para a organização do evento, para os chefes de trilha. Estamos aqui para poder sanar essas dúvidas também de ordem técnica, tá? Se caso ocorrer, tá bom? A gente deixou, né, no site, né, um link para template do documento, tanto em Word como em LaTeX, e em LaTeX no Overleaf também, né? Então é bem fácil de usar. Se você usa o Overleaf, é fácil de você construir, né, o seu documento, né? Existe uma proposta aí de tradução para ampliar ainda mais o impacto da comunidade, junto à comunidade de professores nas escolas, de traduzir esse template, já deixar algumas recomendações para se inscrever, né, num artigo, né, para o evento. A ideia é ampliar a comunidade o máximo possível, né? O que mais, gente? Roberto. Oi, Fátima. Só é uma pergunta. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de ver como ficou a organização. Não é uma pergunta, é só parabenizar. Gostei muito de ver a questão de currículo, a questão da formação de professor ser qualificada. A sua fala, eu fiquei até bem emocionada, porque está aqui, vendo tanto tempo depois, como a comunidade se organizou e avançou nessa área. Essa área tem muito a ser aprofundada, né, na nossa comunidade, porque tradicionalmente é um tema que diz respeito somente à comunidade de educação, e a gente precisa entender, né, que essa questão do avanço da nossa área, ela precisa ser construída desde lá das bases. E você, né, no seu trabalho, a gente já evidencia isso, com essa preocupação, né, do currículo das escolas, e a gente tem que refletir sobre os nossos currículos, sobre as nossas práticas. Eu só tenho a parabenizar a todos, viu? Eu estou aqui, estou acompanhando de longe, dentro dessa agenda, porque eu estou aqui na UNB, carregando esse piano, a formação do professor. Pouca gente se debruça com essa questão, então a gente fica muito sobrecarregado, né? Ainda mais nesse tempo de pandemia. Eu estou na comissão de monitoramento. Como o Esdra já fez, eu vou fazer aqui também. É isso, é só dizer que eu estou muito feliz e só parabenizo, viu? Bora em frente, vamos lá. Vamos mandar os artigos lá, as contribuições.
Pessoal, se vocês tiverem dúvidas também sobre como se caracterizam cada uma das trilhas, a gente vai ter algumas apresentações específicas por trilhas, mas se vocês quiserem uma dúvida geral, orientação, o que cabe, qual tipo de artigo, qual viés, podem ficar à vontade, ok? Uhum. Eu acho que eu falei um pouco, né, dessa coisa, né? A gente queria diversidade, né? Então é bem importante chamar a atenção disso, né? Talvez até tenha demorado mais, né? Mas acho que o pessoal vai explorar, então, na semana que vem e na semana seguinte. Mas a gente quer, né, trabalhos, contribuições de todos os tipos. Tem uma questão que nós começamos que eu pontuei logo no início, quando o Esdras apresentou o grupo, que é essa questão metodológica, né? Quando a gente discute metodologia na nossa área, a gente traz um viés muito grande das ciências exatas, das ciências experimentais. Uhum. E a nossa área tem também a necessidade, quando a gente avança na compreensão dessa questão da formação do professor, por exemplo, né? Uhum. Uma das áreas mais recentes no âmbito da formação do professor, de uma maneira geral, e em especial na nossa área também, é essa perspectiva antropológica, né? Sociológica. Quer dizer, quando você fala de como se forma um professor, porque quando você fala de currículo, a gente tem que perguntar como é que se forma um professor. E, na verdade, não é com um currículo e com um diploma, é ao longo da vida. Quer dizer, ele se constitui a identidade docente a partir das suas experiências e das suas práticas. Uhum. E é vivencial, necessariamente. Então, os estudos e avanços nessa área, eles evoluem para a discussão do método, né? Uhum. E os métodos qualitativos, em geral, no âmbito das pesquisas, eles não dão conta, necessariamente, dessa dimensão da identidade docente, da formação da pessoa para um exercício da docência a longo prazo, né? Então, eu acho que a gente discutir métodos nessa dimensão interdisciplinar e de currículo, um tema interessante, inovador, que muitas vezes os artigos são rejeitados. Aliás, muitas vezes nem existem, e quando existem, eles são desqualificados porque eles não caem dentro daquela categoria que nós estamos acostumados. Também gostei muito dessa questão das ideias, né? Quer dizer, você ter essa liberdade de trazer não só os trabalhos já sistematizados, mas também ideias que eu acho que a gente precisa estar bem aberto, bem atento a isso. Tá? Eu acho assim, só para reforçar, Fátima, que a gente quer que as pessoas se sintam à vontade, né, para exercer suas escolhas metodológicas, né, de onde quer que venham, né, se vierem da antropologia, da sociologia, né, estaremos abertos a receber. E assim, vamos fazer um esforço, porque também não depende só da coordenação, né, do comitê de programa, né, mas junto ao próprio comitê de programa. E a gente sabe que tem pessoas que têm um perfil mais quantitativo, né, que vão estar no comitê de programa, outras têm um perfil mais qualitativo. E o que a gente vai fazer, tentar ter critérios específicos, né, esclarecidos e publicados, né, no site do evento, para que as pessoas saibam, né, que as diversas abordagens metodológicas podem ser e serão bem recebidas. Então, isso é bem importante. Assim, isso não quer dizer que as coisas não aconteçam, né, de modo diferente, né? Mas a gente vai fazer um esforço nessa direção, né? E sempre no sentido de melhorar. Acho que isso é uma coisa bem importante, né? A gente já viveu, a gente já viu, na verdade, em eventos internacionais isso acontecer, né? E eu mesmo, né, já publicando trabalhos qualitativos, eu coloquei minhas queixas junto à coordenação do comitê de programa de outros eventos, né? Que meu artigo tinha sido batido por ele ser qualitativo, né? E aí a ideia, então, né, do nosso ponto de vista, é respeitar, né, respeitar isso, respeitar diferentes perspectivas. Vamos ver se o comitê de programa também entende isso. Vamos fazer um esforço para que o comitê de programa leve em conta as diferentes perspectivas, tá bom? Porque a gente tem aí o desafio de aceitar a diversidade, porém garantir o rigor, que é isso que se confunde. Quer dizer, então, quando a gente amplia as abordagens metodológicas, a gente também não pode
perder o rigor dentro daquela escolha. Com certeza. Então, e esse grupo, como quer se constituir e ser reconhecido, então ele tem que ser muito rigoroso no aspecto metodológico. Então, é por isso que esse tema metodológico Tem um áudio aí. Já foi. Hum. Bom, vou dar prosseguimento às perguntas. Jean Rosa perguntou: eu estou trabalhando com a formação de professores em nível de mestrado e doutorado. Qual dos tópicos da minha pesquisa poderia se encaixar? Já avisa que os tópicos de formação de professores estão mais voltados para a licenciatura. Tem um tópico específico de formação de professores de computação, né? Ou em computação, na verdade, tá bem claro isso. Então, poderia ser esse tópico, né? Mas, é claro, você pode escolher até 3 tópicos na hora que você enviar o seu artigo via GEMS, né? Então, não necessariamente há uma limitação em que o seu trabalho tenha que ser apenas, né, sobre um tópico específico, né? Então, se você está trabalhando em um aspecto específico da didática da computação, junto com esses professores em formação, você pode colocar o tópico formação de professores em computação e colocar também didática da computação. Pode sentir liberdade para fazer isso, né? Ok, legal. A Elaine Oliveira está perguntando: existe previsão para os palestrantes e se o processo de revisão vai ter rebuttal? Então, sobre palestrantes a gente ainda não discutiu, né? A gente está correndo, né, contra o tempo, né? E a gente está querendo fazer um trabalho muito cuidadoso, então a gente teve esse trabalho bastante grande, né, para chegar a um consenso junto com o comitê de programa, né, que é grande, né, dos tipos de artigo, das trilhas, né, e critérios específicos, então, para avaliação desses trabalhos, né? E em breve a gente deve entrar então nessa discussão de keynotes, de palestrantes para o evento. Mas a gente imagina, posso dizer, adiantar para vocês que a gente imagina ter palestrantes nacionais e internacionais. A boa notícia Sobre é que é comum... rebuttal, né? Diga, eu... Rodrigo. Não, continue, depois eu faço o comentário. Sobre rebuttal, ainda não. Dessa vez a gente não vai fazer. Então a gente resolveu fazer um processo um pouco mais simples. A gente resolveu fazer um processo de encaminhamento dos artigos e o comitê de programa vai ter a opção de fazer bidding dos artigos, escolher os artigos que mais se adequam aos seus interesses. A gente está pensando um processo também cuidadoso de não apenas... a gente não sabe ainda se isso vai dar certo, vai depender do tamanho do comitê de programa e da disposição. A gente deve falar em breve sobre isso quando a gente lançar os primeiros convites da comitê de programa. Mas a gente quer mais ou menos ter uma política parecida com o que o SIG se faz nos eventos dele. Que a revisão dos artigos é feita por mais do que 2 pessoas, né? Eles têm às vezes 4, 5 ou até 6 revisões. Então a gente quer tentar essa possibilidade. A gente vai saber se isso vai ser possível de acordo com as aceitações aos convites que a gente deve lançar em breve, né, do comitê de programa. E então a gente deve ter uma rodada, né, de discussão junto com os chairs de cada trilha, né? Então a gente não vai ter um rebuttal, mas a gente deve ter um processo de revisão também. Então acho que essas coisas ajudam a fortalecer o processo. Mas assim, foi discutida essa possibilidade do rebuttal, é possível que isso entre num próximo evento, não nesse ainda. Só o Diga, Rodrigo, você ia falar, fazer um meu comentário. comentário só dos palestrantes é que uma vantagem que a gente tem agora como um evento online, né? Então, a possibilidade de a gente ter bons nomes sem custo nenhum, visto que não vai ter deslocamento, etc., é bem grande também. Então, a gente está bem animado e espera que a gente consiga uns nomes bem legais. Leandro está aqui falando que a gente depende muito da colaboração da comunidade, né, como revisores. Então, vocês vão ver, na verdade, a gente quer contar com um comitê de programa, né, nos moldes que a SBC imagina seus comitês de programa, de professores, pesquisadores com doutorado, mas a gente também quer ter no comitê de programa pessoas que apoiem o processo de revisão também, como estudantes de doutorado, como professores que não tenham doutorado, mas que têm experiência na área de educação e computação, né? Então, isso deve, assim, muita gente vai receber chamado. Nosso comitê deve ser grande, a gente espera que sim, né? Espera que as pessoas aceitem. Né?
Legal, a gente mais, ainda tem gente? mais 10 minutinhos para fazerem perguntas. A hora é agora de tirar as dúvidas. O Victor está perguntando se na submissão o nome dos autores devem estar ocultos. Se a gente vai ter double blind. Exatamente, sim. Tem que estar ocultos. Não só o nome dos autores tem que estar ocultos, né? Mas o processo de double blind deve ser completo. Então, se você tem uma referência que pode identificar você, né, no processo, né, quando você está dizendo nosso trabalho anterior e você cita uma referência e aí tem lá o seu nome, você deve também ocultar o nome dos autores nessa referência, o nome e título do artigo nessa referência. Você pode trocar sua referência nesse momento de submissão e retomá-la quando você enviar a versão final. Do mesmo modo, né, deve cuidar para que não identifique, por exemplo, o município ou a instituição que você está, fazer um esforço para que o processo double blind seja completo. Mas, com certeza, né, o nome dos autores não pode aparecer na submissão. Ok, legal. Próximo, alguém quer fazer algum mais comentário? O Heitor está falando que ele, infelizmente, tem reunião das 14 às 16. Heitor, a gente pode começar a pensar mais para frente nos horários. Infelizmente, foi o horário que a gente acordou no princípio, né? Mas imagino que agora muitas pessoas estão voltando com as atividades não presenciais. Mas a gente pode discutir isso mais para frente, sim. Acho que agora no segundo semestre vai ser uma outra realidade, né? Com as pessoas mudando os horários. A gente pode lançar para a comunidade também. Se ficar acordado que talvez um outro horário, um outro dia seja mais oportuno, a gente pode estar discutindo sim, Heitor. Eu vou lançar isso aqui também para a comissão para a gente discutir. Obrigado pelo parecer. Lembrando que as reuniões estão sempre gravadas, tá, Heitor? Só dá uma olhada no nosso canal do YouTube. Roberto, a Iora, desculpa, não sei se eu estou pronunciando o seu nome correto. Iora, ok. Para a trilha de currículo, precisa já ter o currículo validado ou vale uma ideia em andamento? Sim, vale a ideia em andamento. Eu chamei a atenção disso, né? Nessa trilha específica de currículo, a ideia é que currículos têm um tempo de maturação diferente, né? Não necessariamente como um relato de experiência, que você pode realizar todo e depois contar a história. Então, o currículo tem isso. Mas, assim, o artigo de currículo será avaliado em sua qualidade, não por ele estar em andamento, né? Mas pela perspectiva inovadora do currículo, pelas suas bases pedagógicas, fundamentos pedagógicos, né, do trabalho. E também se espera que os autores, né, mesmo que o currículo não esteja ainda, né, completamente implementado, mas que os autores coloquem suas perspectivas do possível impacto, como eles avaliam o possível impacto desse currículo e como eles avaliam também, como eles podem fornecer elementos para que outras pessoas repliquem o currículo ou iniciativa similar ou prática pedagógica em outro ambiente institucional. Então, acho que é importante mencionar isso, né? Todos fiquem à vontade, não é necessariamente seu currículo tem que estar já validado com 4 anos de aplicação. Ou que pelo menos forneça quais são os critérios que ele imagina que esse currículo possa ser avaliado por outras pessoas com forma de replicar, né? Exatamente. Tem também aquelas pesquisas de currículo, né, para identificar o currículo oculto, né, que em algumas instituições existem, né. Então, assim, nem sempre ele está documentado, né, no PPC ou em outros documentos, mas o currículo oculto às vezes está presente de maneira direta ou indireta. Então, assim, se você conseguir documentar, como o próprio Roberto apontou, né, conseguir documentar e apresentar de maneira rigorosa, isso, né, isso cabe, né, assim, cabe de maneira perfeita. Não necessariamente se ele está em andamento ou não, mas se você conseguir, na realidade, de maneira inovadora, identificar esse aspecto da estrutura curricular, né? Oculta ou não, né? Exato. E quando a gente fala currículo e prática pedagógica, a gente não está necessariamente amarrando a um currículo completo. Então, por exemplo, pode ser uma disciplina, o currículo da disciplina de
manutenção de software, né? Então, por exemplo, como se ensina manutenção de software no Brasil ou no mundo? Quais são as diferentes abordagens? Como a sua instituição faz, né? Qual é a sua sugestão de inovação nesse aspecto, né? E comparativamente com as outras instituições, como o seu currículo de manutenção de software está organizado? Enfim, acho que tem bastante espaço. E como eu disse, prática pedagógica também, não apenas o currículo, né? A professora Fátima está comentando aqui um aspecto importante do currículo, o seu fundamento teórico, né, como o Roberto pontuou, que tanto em currículos que estão sendo avaliados ou estão reportando avaliação, quanto currículos que só estão sendo apresentados sem avaliação ainda, uma parte muito importante é o seu fundamento teórico pedagógico, né? Quais são as bases, tanto empíricas quanto teóricas, para o design desse currículo. Então, esse vai ser um dos elementos que vão ser muito questionados e avaliados quando a gente vai estar olhando para esses trabalhos. Uhum, com certeza. Só completando, eu acho que está bem claro isso nos tipos de artigos. Se vocês olharem a descrição de cada tipo lá no site do evento, todo artigo existe uma expectativa, né, dos elementos que devem compor, né? Por exemplo, eu falei dos ambientes e plataformas, ele deve descrever uma prova de conceito, as telas da plataforma, arquitetura. Então, assim, há algumas expectativas para cada tipo de artigo. E em praticamente todos os artigos de pesquisa, de relato de experiência, de currículo, de plataforma, de recurso didático, há uma expectativa de haver fundamentos teóricos, né? Então, o fundamento teórico tem que ser parte do artigo, né? E especificamente no de currículo também, né? Independente do currículo estar implementado ou não, seus fundamentos teóricos têm que estar lá presentes. É importante porque a gente não consegue validar um currículo, né? Então, na minha trajetória, a submissão, a concepção do currículo de licenciatura foi uma batalha, porque não era aceito, né? Uhum. Então, e também as teorias de currículo, elas estão ainda, mesmo na área de educação, né, é uma área muito, muito nova, né? Do ponto de vista do pluralismo, por exemplo, a gente dessa abordagem agora, né, muito focada tecnológica, multicultural, multilíngue, né? Quer dizer, então a gente tem aí um campo muito novo e que é necessário que a nossa comunidade se aproprie desses fundamentos teóricos para a gente não errar, né? Porque o erro existe, mas um erro em currículo tem impacto em gerações. E a gente precisa ter um rigor e um diálogo mais aprofundado sobre essas questões na nossa área. Tem uma pergunta aqui de Orá, né? Ela pergunta se a apresentação dessa trilha de currículo vai ser daqui a 2 semanas. Sim, é exatamente isso, né? Então, os chairs de cada trilha farão a apresentação. Então, no caso daqui a 2 semanas, as trilhas 3 e 4, especificamente a trilha de currículo, que é a trilha 3, então o Leandro Galvão e Adão Cambraia, que são os chairs da trilha, vão fazer uma apresentação sobre a trilha de currículo, né? Então, esteja lá. Elaine fala da importância de alinhar, né, com os revisores os critérios para avaliação dos diferentes tipos de artigos. Então, a gente sabe que, mesmo que haja o esforço completo do comitê da coordenação do comitê de programa, nem sempre isso é perfeito, mas a gente está fazendo isso, vai vir na forma do diálogo com o comitê de programa, com os revisores, da explicitação, como eu falei, né, de critérios de avaliação dos artigos. Então, a gente imagina ter 2 elementos para cada tipo de artigo lá no site, né? Uma é
como ele será avaliado, né? Como é que o formulário do GEMS, que a gente vai utilizar para avaliação de um artigo de currículo, vai estar, que tipo de elemento de avaliação é feito. E uma outra coisa que faz parte desse critério, né, é uma apresentação, não sei exatamente se eu diria que é uma checklist, mas uma apresentação de características de um bom artigo daquele tipo. Então, o que se espera de um artigo de currículo? O que se espera de um artigo de ambiente ou plataforma? O que se espera de um artigo de pesquisa? Essas coisas estarão, então, explicitadas em cada um desses ambientes, ou para cada um desses tipos de artigo. E a gente espera, então, que os revisores, não apenas os autores, mas especialmente os revisores do comitê de programa, né? A gente deve, inclusive, estar falando com alguns deles aqui, né, que estão aqui assistindo essa apresentação. A gente gostaria que vocês fizessem esse esforço, né, de realmente separar o processo de avaliação, né, dele ser diferente para cada um dos tipos de artigo. E vocês vão ver que os critérios vão ser um pouco diferentes, porque os formulários de avaliação serão diferenciados. Eu vou deixar isso também, para não adiantar demais, né, eu vou deixar isso para cada um dos chairs de cada trilha, né, apresentar explicitamente, né, os critérios específicos de cada tipo de artigo. Só complementar que a gente está pensando nesses casos específicos, a gente tentou separar o prazo máximo possível para as revisões, justamente para que a gente possa fazer com calma, para garantir a qualidade. E nos casos que os chairs tiverem que pontuar junto aos revisores, onde esses critérios não foram aplicados, eu acredito que todo mundo vai garantir que pelo menos essa conversa esteja acontecendo, para que no máximo possível esses critérios sejam bem claros para os autores, claros para os revisores, e que os chairs garantam que eles estejam sendo seguidos da melhor forma possível. Perfeito, Rodrigo, isso mesmo. Pessoal, a gente tem 2 minutinhos, cabe uma pergunta rapidinha. Se não for o caso, a gente vai agradecer ao Roberto. Alguma pergunta ainda? Desculpa, eu caí, mas voltei aqui. Só uma ressalva só. A gente, semana que vem, tem a apresentação. Não sei se foi avisado. Não, pode dar os avisos, Ezes. Já que você caiu e voltou. Não sei se eu estou perdendo. Estou repetindo alguma coisa, você me interrompe, Rodrigo. Fique à vontade. Do WLeak, tá? Vai apresentar a semana que vem. E aí, só dando uma correção no aviso, né? Então, não vai ser daqui a 2 semanas que a gente vai ter o momento do currículo, tá? E sim há 3 semanas, tá? Então, daqui a 1 semana, o pessoal do WLeak vai fazer uma apresentação bem legal pra gente. Depois das 2 semanas, artigo de pesquisa e relatos de experiência. E aí, depois, currículos e ambientes, tá bom? Só para deixar a informação mais precisa, tá joia? Tá certo. Desculpe, fui eu que cometi o erro, né? Eu tinha esquecido da apresentação da semana que vem. Na minha cabeça estava que era na semana que vem e na semana seguinte, mas realmente é daqui a 2 semanas e a 3 semanas. Ok. Pessoal, com isso, então, a gente agradece o professor Roberto pela participação hoje, agradeço a todos vocês por terem participado em mais uma live aqui do GIEC. Então, daqui 2 semanas, certo? Esdras, nós temos a apresentação do WLeak e depois nós temos esse trabalho que a gente vai... Daqui a 1 semana. 1 semana, tá vendo? Então tá. Então daqui 1 semana a apresentação uma série semanal agora. Tá, semanal. Então daqui 1 semana a gente tem a apresentação do WLeak e depois a gente vai começar a ter as apresentações das trilhas do EduComp. A gente espera que a gente tenha sanado algumas dúvidas com vocês, convidamos todos a submeter os trabalhos para o EduComp e, óbvio, o canal está aberto, a gente tem o link para o site do EduComp, se vocês tiverem dúvidas, se o seu trabalho cabe em qual linha de pesquisa para o congresso, quais vão ser os critérios de avaliação, a gente vai estar postando e deixando tudo isso claro para vocês, ok? Obrigado e até semana que vem, então. Valeu, gente, um abraço. Submetam os trabalhos.